paz do Messias chamado Cristo. Jesus, para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E para todos vocês que estão assistindo também, a paz. E para os que ainda vão começar a assistir, a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Nessa tarde eu convido agora todos vocês para nós ler juntos, você aí ouvindo, você que está aí assistindo e ouvindo, e meditar na palavra do Senhor nosso Deus nessa tarde, hoje. No 23º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Isaías, capítulo 42. Está escrito assim: o servo do Senhor. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço. O meu escolhido que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Esse é o Filho de Deus, que veio e fez a vontade de Deus. E todo aquele que faz a vontade de Deus alegra e dá muita alegria ao Senhor nosso Deus. Ele não gritará, não clamará. Ele não fará discursos nas ruas. Ele não esmagará um galho que já está quebrado. Nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. A vontade de Deus, do Senhor, é que todos venham a crer no seu Filho. É que todos venham a crer no Evangelho, venham a se batizar, permanecer e ser salvo. A vontade do Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, é salvar todos. Todos os que se arrependerem, não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. A vontade de Deus é que todos venham a obedecer, a crer, a obedecer e venham a ser salvos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu. Formou a terra e tudo o que nela existe. E deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que
darei aos outros povos. A outros povos, ele veio para todos. Ele veio para que todos creiam nele, para que todos se arrependam, para que todos voltem para o caminho certo. Para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. E não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Deus diz ao seu povo: as coisas que prometi no passado já se cumpriram. E agora vou lhes anunciar coisas novas. Para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Cantem ao Senhor uma nova canção, que ele seja louvado no mundo inteiro. Pelos que navegam nos mares, pelas criaturas que vivem nas águas do mar, e pelos povos de todas as nações distantes, que no deserto e nas suas cidades Deus seja louvado, e que os moradores de Quedar o louvem. Moradores de Selá, alegrem-se e cantem no alto das montanhas. Que o Senhor Deus seja louvado e que a sua glória seja anunciada no mundo inteiro. O Senhor se prepara para a guerra e sai pronto para lutar como um soldado valente. Com toda a força ele solta o grito de batalha e com o seu poder derrota os seus inimigos. O Senhor diz: por muito tempo eu não disse nada. Fiquei calado e não respondi, mas agora vou gritar como uma mulher em dores de parto. Vou me lamentar e clamar, vou destruir os morros e as montanhas, e fazer secar todas as plantas e árvores. Farei com que os rios virem desertos, e com que todos os poços fiquem secos, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os seca, eu farei virar luz. A escuridão que os cerca, eu os farei virar luz. E plantarei os caminhos, e aplanarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas, e eu as cumprirei sem falta. Mas serão derrotados e humilhados todos os que confiam em ídolos, todos os que dizem às imagens: vocês são os nossos deuses. O Senhor diz:
Escute, gente surda. Olhem bem, gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo, ou tão surdo como esse povo que estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o servo do Senhor. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. O Senhor é o Deus que salva o seu povo. Portanto, arrependam-se e volte para o Senhor nosso Deus. E por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. Mas eles foram assaltados e roubados, foram postos na prisão e trancados nas celas. Os seus inimigos os levaram como prisioneiros, e não há ninguém que os ponha em liberdade. Somente eu. Eu os liberto, eu os ponho em liberdade. Conheçam a minha palavra, estudem, examinem a minha palavra, vejam que não há nenhuma falta, não tem nenhuma falta, que não há nenhuma falha. Aleluia, glória a Deus. Se um de vocês desse atenção ao que estou dizendo, se aqui em diante alguém escutasse com cuidado, quem foi que entregou o povo de Israel aos seus inimigos? Fui eu. Quem foi que deixou que ele fosse roubado? Fui eu. Foi o próprio Senhor, contra quem temos pecado. Não quisemos seguir os seus caminhos, nem obedecer às suas leis. Por isso, ele derramou sobre nós a sua ira, e está irado. E nós temos, aleluia, que nos se arrepender e voltar para o Senhor nosso Deus. E nos castigou com uma guerra violenta. A sua ira queimou como fogo em volta de nós. Mas mesmo assim, ninguém se importou, nenhum de nós conseguiu aprender nada. Aleluia, glória a Deus. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.